Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, todas e todos. Espero que estejam bem nesse difícil tempo que nos coube viver. Essa aqui é a segunda orientação que eu estou fazendo nesse formato de vídeo. A ideia é que cada vídeo ele tem uma independência no assunto que ele é abordado, mas eles vão dialogar entre eles, né? Então vai ter uma relação em rede, não só pela orientação está sendo dada pelo mesmo artista orientador, mas também eu vou tentar manter uma linha, né, e depois deixar também as indicações quem quiser aprofundar a pesquisa. No primeiro, eu abordei sobre essa questão de não sei escrever, essa frase que eu ouço muito nos nossos encontros de criação, de escritura poética, de escrita criativa, os encontros que envolvem uma criação com a palavra. E eu tentei esmiuçar um pouquinho essa relação de por que essa frase é tão presente, e aí eu, enfim, desenvolvi um caminho, aí estabeleci um caminho entre três eixos, né? A escrita como uma forma de poder, e aí a escrita, o surgimento da escrita que separa a pré-história da história e como ela vai se tornando um saber preponderante em relação aos outros saberes, como na colonização a palavra, junto com o colonizador, ela é trazida e tem um processo de violação, de aculturação, de subjugar mesmo os povos de saberes orais, né? Que a oralidade era a primazia do conhecimento. E aí parece e fala, nossa André, você trabalha com escritura poética, você é um escritor, você está orientando literatura e você está falando mal da escrita. Não necessariamente. Eu só estou pensando que ela é sim uma forma de poder, e essa memória que a gente tem em relação a não saber ou não ser validado pela escrita, ela tem a ver sim com manutenção de um determinado conhecimento, né? A elitização de um saber, que é um pouco o que eu estou propondo aqui no caminho do vídeo de hoje. Então eu vou falar de três palavras. Antes das três palavras, vamos lá, minha primeira digressão. Eu me tornei quem eu mais temia. Eu tenho brincado sobre isso, porque eu vou indicar nesse vídeo uma pesquisa minha mesmo. Mas uma dissertação de mestrado que eu desenvolvi, e nela está organizado as referências bibliográficas, e grande parte dos conceitos que eu vou mobilizando ali estão muito melhor explicitados, e o caminho também é outro, né? A forma de desenvolver ali na dissertação e o tempo que eu me dediquei a essa pesquisa. Ela se chama Manifesto pela Escritura Poética. E o primeiro vídeo se relaciona com um dos capítulos, que é o capítulo chamado, que eu denominei de Gramática do Poder. E tem um dos capítulos, que é um pouco o caminho que eu vou fazer no vídeo de hoje, que fala sobre subalfabetização, letramento poético e alfabetização autoral. Então a gente vai pensar na orientação de hoje nessa relação que você talvez já tenha ouvido, que eu já ouvi nas oficinas, nos nossos encontros de criação, que é: André, eu escrevo tudo errado. Então a gente vai abordar a noção de erro, né? Primeiro, tem uma imagem que o professor do cursinho me passou, isso eu acho que foi um professor do cursinho, enfim, eu me apropriei, não lembro exatamente em que aula, mas é uma imagem boa para a gente pensar a gramática. A língua que nós falamos, ela é como se fosse um animal muito rápido, um guepardo, pode ser. Ela é um animal muito rápido. E a gramática, ela é alguém tirando uma foto desse animal. Então a gramática ela consegue congelar um rastro. O animal, que é a língua, ele se move de forma muito mais rápida, e não há como congelar o seu corpo nessa fotografia. Então ela pega um resquício. Então a gramática, eu abordei um pouco essas relações de gramática do poder, ela tem uma noção acerca do que significa o erro, né? Se você escreveu essa palavra, colocou acento na palavra errada, a vírgula não é aqui, separou o sujeito e predicado, enfim, conjugou errado o verbo. E aí esses códigos que nós temos em relação à escrita, eles vêm antes, muitas vezes, no processo de escolarização, do que o nosso ato de criação com a palavra. Então, antes de nós criarmos alguma coisa com a palavra,
já veio uma série de normas e a gente fica ali tentando se entender dentro dessas normas, e o que acaba acontecendo com muitas pessoas é gerar uma memória negativa, porque a pessoa se foi obrigada a ler determinado conteúdo e ela lia de forma silábica, lia errado, as outras pessoas ali, as outras crianças da escola riam da cara dela, e ela guarda essa memória negativa da leitura e também muitas vezes da escrita, porque eu escrevo tudo errado. Então vamos entender isso aqui, sobre essa noção de erro que eu vou pensar. Então existe a noção de erro na gramática? Sim, existe. Mas a gramática é isso, ela é essa fotografia da língua que está em movimento. Então o que eu proponho enquanto subalfabetização é que, se nós partimos do ponto que a escrita é uma forma de poder, então alfabetizar integralmente as pessoas significa dar acesso a elas a espaços de poder, como por exemplo as universidades. Se a gente pensa no qual que é o filtro da universidade ou das melhores universidades no Brasil que são públicas, o vestibular. O vestibular ele tem algo ali no processo dele que é a redação, que é a elaboração de um texto. E a elaboração desse texto ela determina muitas vezes a entrada num curso, a entrada numa graduação. Então a escrita ela tem esse lugar de poder. Então o que eu defendo enquanto esse conceito subalfabetização, ele parte de um outro conceito do sociólogo Gessé Souza, que ele fala sobre a subcidadania. Então a subcidadania é a cidadania que não se efetiva. Então são pessoas no nosso país que não têm acesso a direitos básicos, não têm acesso à água potável, a saneamento básico, não têm acesso ao mínimo de moradia. São milhões de pessoas que não têm acesso aos direitos básicos. Então essa cidadania, esses direitos que estão na Constituição, mas não se efetivam, o Gessé Souza defende esse termo como subcidadania. E aí eu falo de um lugar, pensando o ensino de escrita e literatura no nosso país como uma subalfabetização. Uma alfabetização também que não é integral, porque ela não se dá nos diferentes campos de conhecimento do texto, né? De ter a capacidade de interpretação de um texto e ter a capacidade de elaboração também de um texto, da complexidade de um texto. Então, lembrando que o professor Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Eu concordo e eu tento entender esse projeto aí da subalfabetização, da alfabetização que não se efetiva. E nesse texto eu falo um pouco também da etimologia da palavra autonomia. A etimologia da palavra autonomia vem de autonomos, né? Que são esses dois termos, auto próprio e nomos nome. Então autonomia, autônomo, é aquela pessoa que seria dona do próprio nome, ou do nome próprio. Então eu faço uma relação de como muitas vezes saber escrever o próprio nome é uma memória que o Brasil tem. Então a pessoa ela tinha um desejo, mesmo que ela não se alfabetizava integralmente, de aprender a escrever o próprio nome. Inclusive tem uma animação muito bonita que chama Vida Maria, que aborda um pouco essa relação dessa escrita que é interrompida. Então, se a gente pensar, muitas vezes a presença da pessoa no espaço está ligado a saber assinar. Então, se ela não assina a lista, é como se ela não estivesse presente. Se ela não sabe assinar alguma coisa, ela não pode realizar um contrato. Então, o mundo ele é feito, sobretudo a forma como está organizado o pensamento do mundo ocidental, ele é feito para os letrados e letradas. Se você pensar nas instituições, é como se existisse eu escrevo também sobre isso, um cartaz invisível na porta das universidades, na porta de diversas instituições, que é proibida a entrada dos iletrados. Então os iletrados elas não têm acesso a diversos espaços, porque os espaços institucionais de poder eles estão ligados à escritura. E aqui no português do Brasil a gente usa esse termo escritura do imóvel também, né? Então a escrita sempre validando, a escrita no universo jurídico também, no juridiquês, ela também sempre, quando a pessoa não tem o conhecimento ali, muitas vezes o advogado ou o juiz, ele usa um juridiquês para furtar mesmo da pessoa aquele entendimento. Então é a manutenção e a elitização de um saber, um processo de subalfabetização. E aí o que eu proponho, né, que eu chamo de alfabetização autoral,
que é mais do que a escrita do próprio nome. É incentivar, criar, não incentivar, mas assim, criar formas para que a gente junto e juntas consigamos ter um contato com a palavra que seja a palavra enquanto criação, não só como prova ou validação. Nisso se relaciona bem com o primeiro vídeo. Então a gente tentar tirar ali esse peso da obrigatoriedade dessa escrita como forma de poder, de provar ao outro um conhecimento, a própria ideia de prova. Então, se a subalfabetização é um projeto, ela não nos interessa, né? E aí a gente vai ter que propor um outro projeto, né? Um projeto mais inclusivo, um projeto que a gente consiga abarcar especificidades e que todas e todos possam ser incluídos num processo de criação com a palavra. Então, alfabetização autoral, eu proponho um ensino de literatura, um ensino de língua portuguesa, que ele incentive, desde a escolarização, desde o fundamental, a criação com a palavra, não só a reprodução, aquela coisa de copiar o texto da lousa. E é engraçado, eu vou dividir com vocês uma memória, talvez vocês já tenham tido no processo de escolarização de vocês, vocês já tenham ouvido isso, eu ouvi muito, que é quando a gente tinha que responder uma pergunta ali, que era, digamos, uma prova com consulta, não era uma prova, e alguém sempre perguntava assim, é para responder com as minhas palavras? E depois eu penso sobre isso, eu acho, eu tenho um texto inclusive que parte desse enunciado, é para responder com as minhas, é para escrever com as minhas palavras? É para escrever, para responder com as minhas palavras? Que palavras que são nossas, né? Quanta coisa tá dito, né, nesse enunciado. É só para eu reproduzir aqui um apanhado do livro de alguém que escreveu, porque as respostas é um conjunto, elas compõem um conjunto dado, ou é para buscar, né, essas palavras próprias? E que palavras próprias seriam essas, né? Quais seriam as nossas palavras? Mas para isso eu acho que a gente tem que criar um ensino de literatura, um ensino com a palavra, que ele parta ali do local que o Paulo Freire pensava que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, que a gente lê o mundo o tempo todo, que a gente se expressa com a palavra o tempo todo, que a escola precisa encontrar um lugar que essas palavras importem, porque as crianças, elas entram no ensino infantil e fundamental, aí elas já sabem a língua portuguesa, que é português inclusive, que é um processo colonial, mas elas já sabem. Esse ensino claro que depois esse ensino vai ser aprofundado, mas essa palavra tem que ser considerada. Então, muitas vezes as crianças e os jovens, as juventudes, sobretudo as juventudes periféricas, elas sentem que as palavras delas não importam, é como se a escola fosse um outro lugar, assim, né? Um lugar das pessoas, dos adultos, sei lá, uma outra relação. Então a gente tem que buscar essa forma de diálogo da palavra, porque é o mesmo equívoco das pessoas que falam assim, eu vou trazer aqui uma pessoa representante de determinada causa porque eu vou dar voz a ela. É um grande equívoco, ela tem voz. Você não está dando voz. Da mesma forma, a gente não está dando a palavra para as juventudes e para as crianças. Não, elas têm as palavras. O que a gente tem que é criar uma forma, criar nos nossos encontros, que essa palavra importe e que ela seja criada. Né, que ela seja criada. Esse é um processo de alfabetização autoral. Estou olhando aqui o tempo para não perder muito. O letramento poético seria a gente pensar, dentro desses processos de letramento, discute muito letramento digital e outros letramentos, e aí eu proponho o letramento poético, que é a palavra poética, a palavra de criação, também participar do contexto escolar e do contexto de outros processos de criação. Então, a gente tomar contato com a beleza da palavra. O Rubem Alves tem um texto que ele fala sobre se eu tivesse que ensinar música a alguém, eu primeiro tocaria, pediria para ela ouvir, colocaria para ela ouvir músicas que eu acho muito bonitas, para que ela tomasse contato primeiro com a beleza e depois com a técnica. E depois eu falo ali da partitura, do que é aquela bolinha, vamos ler partitura. Mas se a partitura vem antes de uma relação, desse contato, dessa experiência estética, então eu acho que o que eu proponho nesse letramento poético é que a experiência estética venha antes. Que a experiência estética com a palavra, ela venha antes da gente pensar em
ser provado, provar um saber por meio da palavra. Então, e eu não sou contrário à gramática, né? Eu acho que tem uma linha muito bacana, que é a linha que pensa as questões sociais. O professor Marcos Wagner, por exemplo, que escreveu o Preconceito Linguístico. Então, a forma como a gente fala e a forma como a gente escreve tem marcadores que muitas vezes são marcadores sociais. Mas, dentro do processo do que a gente chama de erro, por exemplo, na fala, ele tem uma coerência. A sociolinguística, por exemplo, analisa isso. Se a gente for pensar a palavra escravo na língua portuguesa, ela veio, no latim, era esclavos, era clá, e aí na passagem ficou crá. E a gente tem o costume de falar que uma pessoa que fala pranta, que também é o falante do português aqui no Brasil, muitas pessoas falam pranta, e ele fala, tá falando tudo errado, tem uma lógica interna, porque essa passagem já foi feita. Assim como o marcador de plural também, em vez de falar, a coisa de falar é nós, né? Marcar que é nós, essa coisa. Tem um estudo que vai ver no Yorubá, nas línguas Banto, essa relação com o plural que a gente herdou, por exemplo, português de Portugal é diferente. Então existe esse animal veloz, né? A língua ela é viva. E por que eu estou dizendo isso? Porque na literatura esse conceito é outro, né? Para a gente pensar a criação com a palavra, na poesia, essa noção de erro, a gente tem que se libertar dela. E tem um verso do Manuel de Barros que é brilhante sobre isso, que ele fala que para fazer poesia há que errar bem seu idioma. Então, se a gente não errar o nosso idioma, se a gente não fazer o verbo delirar, que ele propõe o delírio do verbo, a gente vai ficar enquadrado num conjunto de respostas prontas. Então a gente só reproduz. Tem outra do Patativa que é muito boa, que é: eu prefiro escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Ele é alguém que brincava muito com a oralidade, então ele brinca muito com essa questão do certo e errado na poesia e esses caminhos. Então o convite dessa orientação, que fala um pouco de subalfabetização, letramento poético, alfabetização autoral e esses conceitos, é o convite ao erro. A gente precisa errar para construir uma criação com a palavra, porque o erro, nesse sentido, ele é libertador. Então a gente vai substituir, e aqui a proposta para a gente ir encaminhando para o final do vídeo, a gente vai substituir a noção de certo e errado pela noção de adequado ou inadequado. Então, obviamente, se eu te falar para você escrever com gíria numa redação de vestibular, lá está dizendo norma culta. Então você vai tirar pontos da sua redação, isso é desonesto, eu falar. Mas a gíria, o seu modo de pensar e de perceber o mundo, ela é muito bem-vinda se você for fazer um texto poético, um texto de criação. Então a gente vai tentar se adequar a esse jogo, porque sim, a palavra de poder é a norma culta, a palavra de poder, a gramática vai ser exigida. Mas o percurso que eu proponho é que a gente tenha experiência estética com a palavra. E depois a gente parta para entender essa palavra de poder, que também, para a gente ser validado nesses espaços de poder, inclusive a universidade, vestibular, ela também vai ser cobrada. Então eu vou terminar aqui novamente com um trecho de um poema do Patativa da Saré, que chama Cante Lá que eu canto cá, que é genial. E o convite é para que você pegue uma expressão que você sempre entendeu como um erro e utilize no seu poema. Não precisa ser um poema, um texto de criação, um texto autoral. Então, perceba a potência disso que você sempre imaginou ser um erro. Então, o convite para você errar, pegar esse erro e extrair dele potência. Eu vou ler o Patativa e a gente encerra. Assim que eu achar. É um trecho do Cante Lá que eu canto cá. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tenho estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Mas porém eu não invejo o grande tesouro seu, os livros do seu colégio, onde você aprendeu. Pra gente aqui ser poeta e fazer rima completa, não precisa professor. Basta ver no mês de maio um poema em cada gaio e um verso em cada fulô. É isso.